Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas. Estamos na continuidade de mensagens da série a qual começamos há mais ou menos um mês atrás. Estamos na 16ª mensagem. Quero te convidar a você que tem uma Bíblia próximo de você para que venha abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Antes de adentrarmos na nossa mensagem, eu quero te convidar para fechar os olhos e fazermos uma oração, uma breve oração. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer e te exaltar, pois tu és Deus de eternidade em eternidade, Deus de perto e Deus de longe, a qual o Senhor está ansioso para ouvir o nosso clamor, as nossas vozes clamando ao teu santo nome. O Senhor é um Deus que está perto, é um Deus que responde, é um Deus que fala e ainda faz milagres. Os mesmos milagres que o Senhor fez no passado, o Senhor ainda realiza no presente. O Senhor nunca vai mudar, o Senhor é Deus de ontem, hoje e será eternamente. Não há sombra de variação de mudança em ti. Não há sombra de variação de mentira em ti, somente a verdade em ti. Pois tu és a verdade, o caminho que conduz à salvação. Tu és um Deus benigno, onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está onde 2 ou 3 estão reunidos no teu nome. E assim, Senhor, eu te invoco, pois tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Fala aos nossos corações, mesmo que seja uma palavra de correção, uma palavra de exortação, fala. Pois o teu povo, a tua igreja está ansiosos para ouvir a tua voz. Não queremos ouvir palavras humanas, mas sim queremos ouvir a tua voz, as tuas palavras, pois as tuas palavras são de vida eterna. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero te convidar a abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Estamos na 16ª mensagem da série. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Nosso tema da nossa mensagem é prostituição. Ela é oriunda da mensagem a qual falamos por alto sobre os frutos da carne. Estarei deixando o link dessa mensagem na descrição do vídeo. Os desejos carnais, como a prostituição, fazem parte da natureza terrena do ser humano. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, que surge dentro do nosso coração, que sugerem dentro de seu coração. Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Existe um espírito maligno de prostituição que impede a pessoa de ver que está errada e em pecado. Esse demônio age nessa área da sexualidade, cauterizando a mente e cegando a pessoa para enxergar que ela está cometendo um pecado, que ela está de caminhando a passos largos para o inferno. O desejo de Deus é que nós venhamos a estar nos santificando. A santificação nos aproxima de Deus. A santificação, ela nos afasta de todo tipo de pecado e da prostituição. Qual o tema da nossa palavra é prostituição, segundo fruto da carne, prostituição. Oséias 5, versículo 4. Não querem ordenar as suas ações,
a fim de voltarem para o seu Deus? Porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. O espírito de prostituição, o versículo fala que estava no meio do povo, a qual eles não desejavam estar conhecendo a Deus. O espírito de prostituição, a qual vamos estar abordando, não há um tipo específico de prostituição. Temos prostituição física e espiritual. Vamos estar abordando alguns temas polêmicos e proibidos, tabus, no decorrer da mensagem. Deus ele vai falar que a prostituição espiritual é pior do que a prostituição carnal. Porque todas as vezes, quando Deus vai falar que o povo, os israelitas estão se prostituindo, vai se referir que eles estão adorando a outros deuses, a qual nos 10 mandamentos fala que eles eram proibidos de adorarem outros deuses. Isso evidenciando a prostituição espiritual, o adultério espiritual. Por quê? Porque Deus, quando ele faz aliança com o povo, ele quer ter uma intimidade, um relacionamento exclusivo, pois ele tem esse povo como a noiva, como a sua noiva exclusiva, e ele não vai admitir esse adultério, essa prostituição espiritual. Assim como Oséias, ele vai, por ordenanças de Deus, casar com uma prostituta, e essa prostituta vai gerar filhos, e mesmo tendo um relacionamento consolidado com o profeta, ela vai voltar à prática da prostituição. Deus vai dar a ordem a Oséias para casar com a prostituta, para ele passar e entender o que Deus ele passa com aquele povo naquela época, pois a prostituta Gomer é casada, vai gerar filhos, e ela vai não contentar com o casamento, ela vai voltar à prática da prostituição. E Deus vai falar que o povo, através desse exemplo vivido pelo profeta, ele vai falar que é a mesma coisa que o povo israelita estava fazendo. Isso para que o profeta venha entender e sentir na pele o que Deus ele estava passando e sentindo. Ele queria ter um relacionamento exclusivo com o povo de Israel. Assim como Oséias, ele vai casar para ter um relacionamento exclusivo. E ela vai voltar à prática da prostituição, assim simbolizando o povo de Israel. Por isso, esta batalha é espiritual contra potestades. Efésios 6, versículo 2: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Qual principado, potestade, príncipe das trevas que atua no século? A potestade, principado e príncipes das trevas desse século é principalmente da tecnologia, que vai atuar no campo da sexualidade, a qual vai prender a atenção de pessoas para cometer a fornicação e a prostituição. Somos bombardeados 24 horas e por onde andamos, dentro e fora de templos religiosos, por sensualidade exposta com exagero, que vai trazer o desejo, o pecado da lascívia, vai despertar o desejo de pecar, de prostituir com pessoas sensuais, tanto homens quanto mulheres. Precisamos orar e jejuar para vencer. Marcos 9, versículo 29 diz: disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus vai falar que a casta de demônios, que ela pode ser expulsa pelo nome dele. Sim, todo o espírito demoníaco, toda casta
inferior, ela tem que se dobrar ao nome de Jesus, porque é um nome que está sobre todo nome, há poder no nome dele. Mas como tem uma hierarquia entre essas castas, a casta que ela vai começar a ter a resistência. Por quê? O versículo vai falar que essa casta que vai ter a resistência vai ser uma casta superior e uma hierarquia superior, que somente em jejum e oração vai ser capaz de expulsar. Eu tive uma experiência com essa casta, a qual esse versículo fala que há castas que só saem em jejum e oração. Essa casta, a qual eu tive a infelicidade de ter essa experiência, Deus ele me deu a estratégia de jejuar a mais. Eu estava no jejum do Yom Kippur, que é 25 horas. E quando finalizou, Deus falou, jejum mais 3 dias. E assim eu fiz. Quando se aproximou de mim uma pessoa, essa pessoa falou que ela estava vendo demônios. E nisso eu comecei pela ordenança de Deus, a orar por essa pessoa. E logo, essa caça demoníaca, ela veio se manifestar. E nesse embate espiritual, essa caça, esse demônio falou, você tá cansado, né? Eu tô vendo que você tá cansado. Falei, o meu corpo tá cansado, mas o meu espírito ele está forte. Eu estou cansado sim pelo jejum. Mas outra pessoa veio tentar expulsar essa caça de demônio, esse demônio. E esse demônio partiu para cima dessa pessoa, de chute, murro. E eu tive que me intervir, me colocar na frente. E esse demônio não fez nada. Não porque eu sou merecedor. É como o versículo fala. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Estava exatamente uns 4 dias em jejum. E esse demônio viu essa cobertura do jejum e oração, dessa autoridade que a oração e jejum tinha sobre ele, e essa pessoa que veio tentar expulsar foi envergonhada. Outra pessoa tentou se aproximar e esse demônio tentou avançar. Eu, dentro da ordenança, debaixo do jejum e oração, eu me coloquei na frente e esse demônio não pôde fazer nada. E mesmo assim, ele tentou resistir, mas no final ele foi expulso pelo nome de Jesus, para a honra e glória dele, somente dele. Prostituição espiritual. Levíticos capítulo 17, versículo 7. Nunca mais sacrificarão seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. A prostituição espiritual se refere à mistura de crenças. Deuteronômio 31, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés, eis que dominarás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Deus estava falando com Moisés. Moisés, o povo vai se prostituir com os deuses estranhos da terra. Essa terra a qual eles vão adentrar a terra prometida, a terra de Canaã, a qual eles adoravam a vários deuses. E eles vão esquecer e vão quebrar o estatuto a qual Deus ele entregou ao povo, as leis para serem obedecidas, e eles vão quebrar essa lei. Uma delas era de não adorar imagem de escultura, não prestar culto a outros deuses, porque somente há um Deus, Deus de Abraão. E isso vai deixar bem claro
prostituição espiritual, assim como eles costumaram com a religião pagã do Egito. Eles vão começar a adotar as práticas do povo cananita, pois eles eram um povo politeísta. Uma das pseudas divindades é Aserá, Beelzebu. Outra divindade a qual eles tinham era Baal Zephon e outras pseudas divindades. Quando o povo aceitava ao seu redor e adotava os seus deuses, Êxodo 34, versículos 15 e 16, para que não faça desconcerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos deuses, e tu, convidado deles, como dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Vemos que eles vão adotar essa prática. Vemos referente a isso que o versículo acaba de falar, quando Balaão ele é pago para fazer que o povo israelita, os filhos de Israel, venham adulterar com as filhas de Moabe. Eles vão enviar prostitutas sagradas para profanar o povo de Israel. Eles vão adulterar perante as imagens de deuses pagãos, como Aserá. E isso vai acender a ira de Deus contra o povo. Aí Deus, ele vai acender essa ira e a família de Levi vai matar essas prostitutas e os adúlteros espirituais juntamente. A idolatria é um tipo de prostituição espiritual, porque toda vez que o povo de Israel seguia os deuses da terra de Canaã. Quando eu tive essa experiência com esse demônio, eu pensei, se imagem de escultura os expulsavam. Eles riram falando que não expulsa, pois eles se escondiam dentro e atrás dessas imagens de escultura. Ou seja, não estamos aqui ferindo crença nenhuma, não estamos. Se porventura tiver algum católico aqui no vídeo acompanhando, não estamos ferindo a sua crença, pois vocês são conhecedores e na sua Bíblia também fala que não deveremos adorar imagens de escultura. E esse demônio ele falou que essa imagem de escultura era uma casa espiritual dele, que ele se escondia. Peguei o crucifixo também, ele riu, falando e zombando, que aquilo não o expulsava. Vai cair nisso daqui. Eles vão adorar esses deuses, esses pseudos deuses, e vão achar que não tem nada. É uma idolatria, é uma prostituição. Ezequiel 16, versículos 16 e 29 vai deixar isso bem claro. E tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram nem hão de vir. Vai falar dos deuses pagãos. Versículo 29. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Eles estavam se prostituindo e por conta dessa prática eles não estavam saciados e queriam mais. Eles se prostituíam perante essas imagens, a essas pseudas divindades, a postes ídolos, para se prostituírem, para se entregarem à prostituição, para um culto regrado a orgias para essas divindades. Uma deusa cananita, a qual podemos falar era Aserá,
Aserá era tida como a deusa da sexualidade, a qual as suas sacerdotisas elas se davam o seu corpo para profanar em prostituição devido a essa divindade. Elas acreditavam que essa divindade deveria ser cultuada com sexo, a qual elas alcançariam as bênçãos dessa pseudo-divindade. E isso vai configurar a prostituição de Canaã, a qual vai multiplicar essa prostituição. O Senhor dizia que, Ezequiel 6, versículo 9: então se lembrarão de mim os que vos escapares entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantarei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Deus vai falar a consequência do que eles iriam fazer, que eles seriam dispersos para as demais nações, por conta da quebra do estatuto, das leis estabelecidas por Deus, que não deveriam ser quebradas. Toda vez que eles quebravam, vinha uma nação enviada por Deus para juízo, e eles vão ser levados para vão ser cativos, um dos exemplos de cativeiro é o cativeiro babilônico, qual eles vão desviar dos estatutos, dos mandamentos, e eles vão passar 70 anos lá, e eles vão sofrer por conta dessa idolatria de ídolos pagãos e por conta dessas abominações. Prostituição comercial. Vemos isso na nossa sociedade. Miqueias, capítulo 1, versículo 6. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo. De todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa da prostituta se volverão. Vemos no nosso dia a dia, na nossa sociedade, mulheres que vão vender seus corpos para oferecerem benefícios sexuais a seus clientes. Vemos que a prostituição é tida como a profissão mais antiga do mundo. Na antiguidade, nos tempos bíblicos, havia essa prostituição. Quando Judá ele vai cometer a prostituição no meio do povo cananita, e ele vai se deitar com uma suposta prostituta, meretriz, a qual, e não sabendo ele que era sua nora. Outro tipo de prostituição é a comercial, quando a pessoa vende seu corpo para receber um dinheiro ou algo em troca. Vemos isso na nossa sociedade. São mulheres que vão se vestir de forma vulgar e vão se vender para conseguir dinheiro. Provérbios 6, 26. Porque, por causa de uma mulher prostituta, se chegar a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Deuteronômio 23, versículo 18. Não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A prostituta, ela vai estar a pedir um bocado de pão. Vamos transliterar, vamos fazer uma menção aos nossos dias atuais. Eu vou aqui conjecturar. Prostituta, ela vai estar atrás de dinheiro.
e adúltera, ela vai tentar ter uma vida preciosa, uma vida que não lhe pertence. Deus ele não vai receber o salário de prostituição por votos, pois isso é abominação. Deus não aceita a prostituição como profissão ou meio de vida, nem opção sexual de vida livre e sem compromisso. Vemos também a prostituição, que é o sexo antes do casamento, que é a fornicação. Prostituição paga e a prostituição não paga. São jovens que cometem o ato antes do casamento. Raabe foi um exemplo de prostituta que creu em Deus e teve sua vida transformada. Raabe, ela foi uma prostituta em Jericó. Ela foi a responsável para esconder os espias, e ela, crendo nos feitos de Deus, ela vai se render e Deus vai dar proteção. Ela vai se converter dos seus maus caminhos. Sansão é um exemplo de um homem que se envolveu com prostitutas e não foi bem sucedido. Juízes 16, versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. Ele se envolve com prostitutas, quebrando seu voto do Nazireu, e a ruína dele vai ser a cegueira e a morte posterior, e ele vai ser zombado. Uma delas vai ser Dalila. Dalila vai ser a mulher prostituta enviada pelos filisteus para descobrir a fonte da sua força. O pecado de Balaão foi ensinar o povo de Deus a prostituir, como acabamos de falar. Números capítulo 25, versículo 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. As filhas dos Moabitas foram para cometer esse ato, e vai acender a ira de Deus. O adultério. Adultério, sabemos que é a traição. Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Está inserido nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Mateus 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Não devemos adulterar. Mas se eu me separo, se não for por causa da prostituição, a qual Moisés ele vai permitir por conta desse motivo, por conta da dureza do coração do povo de Israel, a mulher que não for repudiada por conta da prostituição e casar, ou o homem também casar, vão cometer o adultério. Jesus deixou bem claro que quem deixar uma mulher para ficar com outra está cometendo adultério. O divórcio só é concedido quando acontece traição. Um novo casamento só é permitido após a morte do primeiro cônjuge. A morte é, de fato, você não está mais ligado ao seu cônjuge falecido. Essa é a ordenança do casamento na lei de Deus. O casamento é durante toda a vida. Moisés ele abriu essa exceção por conta da dureza do coração do homem, porque eles queriam repudiar suas mulheres por qualquer motivo. Ele vai abrir essa exceção. Tá, vocês querem repudiar? Vocês só vão poder repudiar, se divorciar da sua mulher mediante ao adultério, a prostituição. Seria mais ou menos nos nossos dias. Você quer divorciar da sua mulher? Tá, beleza. Eu vou abrir a exceção para você divorciar. Porém,
pelo motivo da prostituição ou adultério. Se ela cometer isso, você está liberado. Mas se não for por conta do adultério, prostituição, se você repudiar a sua mulher e ela casar com outro, ela vai estar cometendo o adultério, e você também. E a lei também vai condenar os adúlteros. Romanos capítulo 7, versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Todas as vezes quando alguém vai casar, o casal está assumindo um relacionamento exclusivo um com o outro para fortalecer. Como falamos algumas mensagens atrás, eles vão pegar uma aliança e vai colocar no dedo do seu cônjuge. O homem vai colocar no da mulher e a mulher vai colocar no do homem. Vai fazer isso, ó. Vai pegar a aliança, vai estar no dedo de noivo, aqui. Vai tirar essa aliança do noivado e vai colocar de casamento no dedo. Está afirmando um compromisso perante a sociedade e também perante Deus. Casamento. Quando os dois vão casar, eles vão fazer isso aqui, vão se tornar uma só carne. Falamos isso também em mensagens anteriores, em vídeos anteriores. Vão se tornar uma só carne. O casamento vai ter que ser fortalecido pela relação sexual. Vai fortalecer, os dois vão virar os dois uma só carne. No momento que os dois virarem uma só carne, estarão ligados um ao outro. Isso vai falar das almas vão se entrelaçar no mundo espiritual também, pois o casamento é para fortalecer o casal. O casal tem que ser mantido com pureza, seu leito matrimonial tem que estar limpo, sem mácula, que é prostituição ou o adultério. Vemos em algumas mensagens atrás o que ambos têm que fazer dentro do casamento perante a lei de Deus e perante a lei humana. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digo, de honra todo seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Foi o que acabamos de falar. Se você é casado, você tem que dar honra ao seu matrimônio, ao seu casamento. Você tem que manter seu leito, a sua cama, sem máculas, sem manchas do adultério e da prostituição, porque Deus ele vai julgar os impuros, os adúlteros. O adultério acontece quando uma pessoa é casada e se envolve com alguém para ter um relacionamento extraconjugal. Isso está bem claro. Deus mandou o profeta Oséias se casar com uma mulher adúltera da terra. Oséias capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Já falamos como foi essa relação. Ele recebeu a ordem de Deus para casar com Gomer, com a prostituta. E isso vai simbolizar o que Israel estava fazendo no mundo espiritual, cometendo a impureza espiritual, o adultério, a prostituição, para servir de exemplo ao povo como estavam traindo ao seu Deus, o Senhor, para servir outros deuses. Tem pessoas que fazem isso hoje em dia. Vai cometer o adultério espiritual. Fornicação.
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. A palavra original no grego bíblico é porneia, que significa relações sexuais ilícitas. É uma pessoa casada tendo relação com outra pessoa a não ser o cônjuge. Sexo fora do casamento é considerado fornicação. Deus abençoou o casamento e designou que cada homem deve ter sua própria esposa e vice-versa. Mulher tem que ter o seu próprio esposo. O povo de Sodoma e Gomorra foi condenado por Deus por sua vida libertina e a prática de uma vida sexual sem compromisso também é pecado. Vemos também na nossa sociedade essa prática de sexo sem compromisso, uma vida libertina, uma vida regrada à prostituição, à fornicação. Homossexualidade. O lesbianismo, ele nasceu na Grécia Antiga, em uma ilha chamada Lesbos, qual será aparecendo agora, que é ao lado a imagem do local onde surgiu o lesbianismo. O homossexualismo é tão antigo quanto a humanidade. Na Bíblia é chamado pelas palavras sodomita, referindo-se a Sodoma, onde os homens ficavam com os homens, ou a palavra pederasta, que se refere ao sexo de homens com rapazes mais jovens, que no nosso caso também é pedofilia. Vemos que a homossexualidade nasceu em Sodoma. Homens que se deitavam com homens, já falamos sobre isso. E isso é abominação perante Deus. Temos também casos de mulheres se deitando com mulheres, é abominação. Homens que se deitavam com jovens, com homens mais jovens, para manterem relações sexuais, que vai dar ao nascimento da palavra pederasta, que hoje em dia conhecemos como pedofilia. Homens mais velhos que vai tentar se relacionar com crianças ou adolescentes. Isso é crime. Vai estar aparecendo a lei que vai contra a pedofilia aqui na tela também. Pedofilia. Joel, capítulo 3, versículo 3. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Falamos sobre isso agora. A pedofilia. Atualmente isso é um crime, que vai estar aparecendo a lei contra a pedofilia, onde é pessoas que querem relacionar-se com crianças ou adolescentes. Pedofilia consiste no incentivo à vida sexual antecipada de uma criança ou adolescente que ainda está em formação física e psicológica. É você pegar uma criança de 6, 7 anos, até 4, ou um adolescente de 13 e manter relação. Isso é considerado, é inserido na esfera criminal de pedofilia. E todos aqueles que cometem essa prática são punidos. Está aparecendo na tela a lei que vai falar sobre a pedofilia e sua punição perante a lei. Incesto. O incesto é a relação sexual entre parentes de primeiro grau. Embora a Bíblia relate vários casos de incesto, podemos classificar dois tipos. Aqueles que são pré-existentes à lei, que proíbe o incesto, e os que aconteceram depois da lei, e por isso foram reprovados e cometidos conscientemente. E você se relacionar com alguém da sua família de primeiro grau, irmão com irmão,
pai com filha, mãe com filho. Incestos anteriores à lei. A lei a qual Deus ele vai entregar para Moisés. Abraão e Sara. Gênesis capítulo 20, vamos ver que eles eram meio irmãos, ou seja, filhos do mesmo pai. Naor e Milca. Gênesis capítulo 11. Naor era irmão de Abrão e se casou com sua sobrinha Milca. As filhas de Ló o embriagaram para se relacionarem sexualmente com ele, com o propósito de ter filhos, qual vão gerar nações inimigas de Israel. Elas vão embriagar o seu pai e ter relações sexuais com ele. Arão e Joquebede. Êxodo 6. Arão casou-se com sua tia Joquebede. Quando estávamos estudando sobre esse tema, eu também não sabia que Arão ele era sobrinho de Joquebede e eles cometeram esse adultério. E daí vem Moisés nessa relação. Incestos posteriores à lei. Tamar e Judá. Gênesis 38. Citamos também que Tamar ela vai se vestir como uma meretriz e ele vai ter relação sexual com ela e ela vai pegar o sinete, o anel e o cajado dele como provas do ato dele. Aminon e Tamar, 2 Samuel capítulo 13, eram filhos de Davi e meus irmãos. Aminon ele vai criar uma estratégia diabólica para atrair sua meia-irmã e obrigar ela a se deitar com ele, isso violando sexualmente, estuprando a irmã dele. Absalão se deitou com as concubinas de seu pai Davi. 2 Samuel 16, versículo 22. Abuso sexual. Vai cair também no caso de Aminon e Tamar. Deuteronômio 22, 25. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá. Só o homem que se deitou com ela. Se um homem, naquela época, nesse contexto histórico e filosófico da época, ele encontrasse uma mulher que não fosse mais virgem e a obrigasse, somente ele ia morrer. O abuso sexual, acabamos de ver, é você pegar uma mulher e forçar a ter relação sexual contra a vontade, sem o consentimento dela. Até em casamentos isso acontece. Vemos isso na família de Davi, a qual Aminon vai violentar Tamar. Uma das filhas de Jacó também vai ser violentada por um príncipe de uma cidade, a qual me foge o nome. Ele vai violentar a filha de Jacó, a única filha dele, que ele é um príncipe e a cidade vai levar o seu nome. O nome desse príncipe vai estar aparecendo aí na tela, como me fugiu agora o nome dele. O pecado de abusar sexualmente de uma jovem foi condenado com a pena de morte, quando essa for forçada e, apesar de gritar, não conseguir socorro. No caso da moça solteira e sem compromisso, o homem teria que casar e assumir como esposa para sempre. Foi o que aconteceu com a filha de Jacó. Ela vai ser violada, vai ser violentada por esse príncipe, o qual vai estar aparecendo. Me fugiu agora da mente. Ele vai violentar ela e ele vai tentar reparar casando com ela. E isso vai gerar um sentimento de revolta nos irmãos e vai matar ele, o seu pai e os homens da cidade por conta do
costumes deles, eles falaram para esse rei que poderiam somente casar se eles fossem circuncidados. E ao terceiro dia, a dor era tão intensa que eles estavam fracos e eles foram até eles e aproveitaram dessa fragilidade e mataram ele. Alguns casos de abuso sexual na Bíblia são Diná, filha de Jacó, que foi forçada por Siquém. Siquém é o príncipe a qual violentou Tamar. Diná, na verdade. E ele vai tentar casar com ela e vai casar e depois morre. Gênesis 34, versículos 1 ao 27, temos esse relato. A esposa do levita que foi abusada pelos homens de Gibeá até a morte. Juízes 19, versículos 22 a 28, temos esse relato. Tamar, que foi estuprada pelo próprio irmão Aminon, segundo Samuel, capítulo 13, de 1 a 22, está registrado. Absalão, que abusou das concubinas de seu pai, segundo Samuel 16, versículos 22. Um fato comum de abuso sexual que acontece dentro de casamentos é o sexo durante a menstruação. Fazendo o estudo para trazer essa mensagem sobre prostituição, eu me deparei com 2 requisitos aqui que eu não sabia. Eu não sabia de fato perante a escritura que Arão ele cometeu incesto com a tia dele, que é Joquebede, que ele vai casar com Joquebede, e perante a lei que as mulheres deveriam se separar durante sua menstruação, elas eram tidas como impuras durante esse período da menstruação. Passando, elas poderiam voltar a ter o convívio. Se passassem por mais dias de sua separação, seriam tidos ainda como impuro. Outro aspecto que eu não sabia é você casado, você homem principalmente, que tem relação nesse período fértil da menstruação de sua esposa. Você está cometendo o abuso sexual. Perante a lei de Deus, ela tem que se separar. Se você tem relação com ela nesse período, você está violando ela, está cometendo abuso sexual, pois ela tem que se separar durante seu período menstrual. Ezequiel 22, versículo 10. A vergonha do pai descobriram a ti que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. Acabamos de falar. Mulher, as mulheres, quando estão nesse período, têm que se abster de relação sexual. Os homens casados têm que respeitar a sua esposa. Agora vamos entrar em alguns temas tidos como tabu, proibido e intocáveis. Masturbação. Vamos ver em Levíticos capítulo 15, versículos 16, 17 e 32. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, será imunda até a tarde. Versículo 17. Também todo vestido e toda pele em que houver semente da cópula se lavará com água e serão imundos até a tarde. Versículo 32. Essa é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que tem de quem sai a semente da cópula e quem ficar por ela imundo. Vai falar sobre a masturbação. Qual é a semente da cópula? É o espermatozoide, é o esperma. Se você comete a masturbação, você está cometendo um pecado também da impureza sexual. E se essa semente da cópula cair na sua pele, no seu vestido, você
perante a lei, você é tido como imundo, tem que se banhar com água, ficarão imundo até a tarde. Essa é a lei daquele que tem o fluxo, ou seja, a semente da cópula, o esperma. A masturbação consiste em produzir o próprio prazer acariciando o corpo. Quase sempre a masturbação está associada ao desejo por alguém, o que já se configura como pecado. A pornografia também é um grande incentivo ao vício da masturbação. Vemos que a pornografia, quando estará aparecendo, é um abismo que vai puxar para a masturbação. A masturbação perante a Bíblia é pecado, e você que comete, homem que deixa sua semente da cópula cair por terra, você é tido como imundo, você está pecando, porque essa semente da cópula tem que ser expelida dentro da mulher quando é casado, para fortalecer o casamento e ter a vida a dois mais fortalecida. E isso, quando alguém vai assistir um conteúdo pornográfico, isso vai trazer o desejo por aquela pessoa que está praticando esse ato e vai o levar para se masturbar, tanto homens quanto mulheres. Agora vamos entrar em estatísticas de ambos os sexos. 41% das mulheres dizem se masturbar diariamente. 41%. 41% das mulheres revelaram estimular o seu clítoris todos os dias. 39% se masturbam de 2 a 3 vezes por semana. 13% semanalmente e 7% disseram se tocar quinzenalmente. Isso com certeza proveniente da lascívia, do desejo, da pornografia. 78% dos homens revelaram que se costumam se masturbar sem suas parceiras saberem. Entre as mulheres, 53% fazem a prática escondido. Ou seja, 41% das mulheres revelaram estimular o seu clítoris todos os dias para se masturbar. 39% masturbam de 2 a 3 vezes por dia, por semana. 13% semanalmente. São dados. E 7% disseram a cada 15 dias. Aí vem o absurdo: 78% dos homens se masturbam casados sem que suas esposas venham a saber. E vem 53% das mulheres fazem a mesma prática escondido. Ser muito alto. Homens e mulheres estão praticando isso. É tido como impuro. Prostituição virtual. A pior de todas as características da prostituição atualmente é a acessibilidade que o mercado da pornografia tem investido, de forma que nas mãos de todas as pessoas, em seus celulares e quaisquer aparelhos, possam ser acessados sites pornográficos. Um grande perigo da pornografia é o vício que ela provoca, fazendo até mesmo que não haja mais prazer por uma pessoa de verdade, que muitas vezes destrói casamentos. Falamos sobre esses vícios e as causas disso quando abordamos a pornografia. Pornografia vai ser considerado a pior prostituição virtual. É você ver uma pessoa praticando esse ato, vai desejar essa pessoa e vai cometer o pecado da masturbação. Você vai sentir prazer em ver essa pessoa
praticando isso. E quando você vai ter relação com alguém, não vai ter o mesmo estímulo de prazer. Ou seja, você vai se frustrar. E muitas das vezes as pessoas que assistem querem obrigar o seu parceiro a ter a mesma performance. E essa performance não vai vir. A pessoa tem o seu ritmo natural. E não vai corresponder. A pessoa que quer impor a semelhança vai se frustrar, pois isso vai ser considerado prostituição virtual. Com essas pessoas não vão ter prazer com pessoas, seus parceiros, na realidade do coito. Então, pornografia ela vai viciar, vai desencadear o desejo lascivo para prostituição e cometer atos fora do comum. Espero que Deus ele tenha falado comigo e com você. E te espero na próxima mensagem, no próximo vídeo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.